Por que vale a pena investir em um novo olhar para os seus sintomas, principalmente para o sintoma da diabetes? Eu trago sempre esse novo olhar aqui para as doenças, com o foco de trazer um novo olhar para a saúde. Então, quem for assistir a gravação, tanto no Instagram como no YouTube, muito bem-vindas. E o conteúdo geralmente é destinado a mulheres. Bom dia! Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir a gravação. Então, hoje começa mudança de lua, mudança de projetos, também mudança no sentido, assim, um novo olhar para o meu trabalho também. Estou preparando um encontro especial para o dia 30 de julho, à noite, um encontro gratuito. Bom dia, quem está chegando ao vivo. E quem for assistir a gravação no YouTube, o link do grupo onde vai acontecer esse evento vai estar abaixo na descrição do vídeo. O Instagram está no link da bio. E as amigas que estão aqui ao vivo na live agora já estão nesse grupo porque elas já estão participando desses encontros gratuitos que são um novo olhar para os sintomas da menopausa. E não é por acaso que a menopausa traz mais diabetes, né? Tati Fontana, minha linda aqui da cidade, como é que você está? Então, Tati, talvez ainda não está no grupo A Nova Mulher, que é o grupo onde eu faço os encontros gratuitos que não ficam gravados. São encontros que vão se transformar em uma imersão. Logo, logo estarei vendendo essa imersão também. Mas o que eu quero deixar claro aqui, que quando o nosso corpo traz um sintoma, ele traz uma mensagem de que algo dentro de nós, dentro de você que está com o sintoma, está com uma desordem interna. Algo dentro de você não está em ordem. E esse algo se refere ao teu emocional, ao teu psicológico e resulta no teu físico. O teu físico é só o mensageiro daquilo que já aconteceu na tua psique, na tua percepção perante a vida. Então, se você não cuidar da árvore que você é, essa tua árvore vai continuar produzindo galhos com problemas. E na fase da menopausa, a gente vê, estava lendo agora comentário no Instagram, a gente vê o mundo muito forte em reposição hormonal, em reposição disso, daquilo. Sim, quando a gente precisa, precisa. Quando a gente precisa remediar algo, precisa. Mas não acreditar que isso é a solução para o nosso sintoma. Ali que a gente se perde. Ali que a gente deixa a desejar como responsáveis pela nossa vida que nós somos, né? Nós só temos uma grande responsabilidade nessa vida. É nós, o nosso projeto. Porque a gente fala, não, a minha responsabilidade são meus filhos, meus netos, minha família. Tudo isso você não vai conseguir cuidar se você não for primeiro a cuidadora de você mesma. Então, esse novo olhar inclui isso. Não quer dizer abandonar teus netos, teus filhos, tua família, teu marido, todo o teu trabalho, não. Mas é você olhar para você e ver onde está faltando oxigênio, porque o sintoma do corpo é uma falta de oxigenação, a falta de vitamina, falta de algo, falta de energia, né? É como aquela história do avião. Se você está no avião e você colocar o respirador na outra pessoa e não colocar em você, você não vai conseguir ajudar aquela outra pessoa, porque pode ser até que aquela pessoa se salve, porque ela conseguiu se salvar sozinha, mas você, sem respirador, não vai sobreviver. E uma das coisas que me trouxe para esse novo olhar para diabetes, novo olhar para os sintomas, foi porque eu não queria me tornar esse fardo para minha família. Com toda a história que eu vivi com minha mãe, com minhas tias, com todas as pessoas diabéticas, eu vi o quanto é comum as mulheres da família se tornarem uma mala na vida dos filhos. E isso é muito forte. Depois eu vou trazer um pouco mais sobre isso de fatos reais que eu atendo aqui
no meu consultório, pessoas às vezes de perto, às vezes de longe, né? Então, como nós mulheres nos tornamos fardos para os nossos filhos, né? Então, o meu convite é: se você não quer ser um fardo nem para o teu marido, nem para o teu filho, nem para o teu neto, olhe para você, porque é triste ver netos, filhos parando a vida para cuidar do pai ou da mãe. Eu vejo isso na minha, na minha, no meu, minha rede social aqui na cidade. Nossa, eu estava numa festa no final de semana, muito forte isso, um casal de idoso que, com filhos diferentes, um casal que se juntou por amor, agora estão perto dos 80 anos. Os filhos estão muito preocupados, os filhos estão todos parando a vida deles, preocupados com o pai e com a mãe. E isso é muito, muito desgastante. Eu, para mim, me traz aflição quando os filhos fazem isso, porque não é responsabilidade dos filhos carregar os pais nas costas, né? E por que eu trago esse novo olhar também? Porque eu gosto muito de estar com pessoas que pensam diferente. Semana passada fui atendida por um amigo no online, um amigo que mora em Belém. Se escutar essa live, te agradeço muito, porque você é uma pessoa que pensa além do que eu penso. E toda vez que eu convivo com pessoas que pensam diferente, eu fico com mais vontade de crescer, com mais vontade de olhar para o diferente. Porque quando a gente convive com pessoas que pensam além, que pensam um pouco mais alto do que a gente também se esforça para pensar um pouco mais alto. E quando a gente convive com pessoas que ficam naquela mimiseira, naquela reclamação, toda hora falando, ai, é difícil, ai, é complicado, ai, é isso. Na família de vocês, vocês que estão aqui ao vivo, qual é a palavra que vocês mais escutam? É complicado? É difícil? Que palavras que vocês mais usam, que vocês mais ouvem? Me contem aqui no chat, aqui no Instagram, quem está ao vivo, porque é o comum. Ai, é complicado, é difícil demais. Eu me vejo nessas pessoas, tá? Então, quando a gente está com pessoas que pensam diferentes do que eu, elas me trazem dúvida sobre aquilo que eu penso. Eu começo a colocar em xeque aquilo que eu acreditava ser verdade. E é só assim que eu cresço, só assim que eu saio da minha zona que eu acho que é de conforto, mas que está me fazendo ficar doente, né? Então eu preciso estar com pessoas que me fazem pensar diferente. E é isso que eu vou trazer também. Daqui a pouquinho eu vou trazer um conteúdo mais específico ainda, né? Então, pessoas que me trazem dúvidas sobre o que eu penso que é o certo, são as pessoas que me fazem crescer. E normalmente a gente rejeita pessoas que pensam diferente, porque a gente só quer aliados, a gente só quer pessoas que pensam igual, porque daí não dói, daí não cutuca a nossa dor. Então, olhe que tipo de pessoas você gosta de conversar, que você gosta de conviver. Bem-vinda, amiga Dilce. Então, que tipo de pessoas você mais se dá bem? São aquelas pessoas que falam da vida dos outros, são aquelas pessoas que falam sobre ideias. Bom dia. Eu gosto, eu me sinto feliz quando eu encontro pessoas que falam, trazem reflexões que são, são mais profundas. Agora, pessoas que ficam falando de vida dos outros, eu nunca gostei muito, eu nunca me enquadrei muito. Aquela pessoa que vem contar da vida do outro vizinho, da outra vizinha. Então, a gente precisa cuidar muito com as pessoas que a gente gosta de estar. Se elas falam só de festança, se elas te levam só para comilança, todas essas pessoas que a gente convive fazem com que a gente seja um pouco diferente todos os dias, né? Então, na vida nós temos muitos caminhos a escolher. A gente todos os dias faz escolhas. Diz a ciência que a gente faz 60.000 escolhas. Eu já vi falar alguns pensadores que a gente faz 70.000 escolhas por dia.
de coisas que a gente não percebe. E isso é muito forte. Isso é muito. A gente acha que a gente. Ah, eu só fiz escolha. Hoje eu escolhi que ao invés de fazer a live, eu vou fazer vou viajar. Por exemplo, segunda-feira que vem, provável que eu estarei viajando, eu estarei voltando de uma viagem. Então, não vou fazer a live às 11 horas, provável. Então, tem coisas, a gente faz acima de 60 mil escolhas todos os dias. Então, eu escolho aqui olhar para o Bom Dia Amiga que a Edilce me escreveu, ou eu escolho olhar aqui para o YouTube, onde ninguém está interagindo porque está sendo uma gravação, ou eu escolho olhar para o meu bilhetinho que está aqui colado para eu não me perder no meu roteiro. São escolhas, toda hora são escolhas. Ou eu escolho também deixar a minha mente tagarela, minha mente tóxica, minha mente negativa, me fazer olhar para coisas. Ah, eu queria que tivesse 50 pessoas aqui me escutando. A mente negativa, ela faz a gente fazer a gente se sabotar. Então, eu vejo muito isso no encontro da comunidade das diabéticas, no último encontro, a gente conversando e uma das amigas falou assim: Nossa, como é forte! Eu vivi a vida inteira. Ela já está com mais de 40 anos, com pré-diabetes, diabetes também, tomando medicação. E ela se deu conta que ela passou a vida inteira tentando ser importante, tentando chamar a atenção das pessoas. Desde criança, ela foi uma criança muito engraçada, muito animada, muito festeira. E ela, nos encontros da comunidade, ela se deu conta quanto ela ficou a vida inteira buscando ser importante, querendo chamar a atenção. E quero te dizer aqui, a ciência já provou, a dor maior de toda pessoa é não se sentir importante. Maria Luísa Araújo, bem-vinda. Então, a dor maior, nossa, de toda pessoa, não é só das mulheres. Quando você fica triste, é porque você não se sentiu importante. Quando você se sente infeliz, é porque você está vivendo alguma situação onde você não se sentiu importante. Por isso que as pessoas que você convive, que te fazem se sentir importante, se sentir amada, se sentir vista, são aquelas pessoas que você chama para o teu círculo de amizades. E você muitas vezes não percebe. Você, eu também. Muitas vezes a gente escolhe amigas e amigos que fazem com que a gente se sinta acolhida. E toda hora a gente tem oportunidades de olhar para isso. E como a gente vai escolher amizades diferentes se as nossas amizades ao redor estão todas contaminadas pelo caos que o mundo é? Isso é fato. O mundo está um caos. O mundo sempre esteve um caos. Eu estive lendo o livro Psicologia Financeira. Ele fala muito das guerras, de quanto as finanças passam pelo caos das guerras. Tudo é resultado das guerras internas e externas, né? Então, o mundo sempre está um caos. Mas o que faz o nosso corpo ficar doente? Por que nós não conseguimos manter saúde nesse caos? Uma das coisas, uma das linhas que eu sigo, que eu acredito muito e que eu vejo nas pessoas diabéticas principalmente, é que a gente vive num caos e esse caos ele faz a gente sofrer muito. Eu me vejo nessa história. Eu, depois dos 6, 7 anos que eu vivi umas situações muito difíceis, eu me fechei para as emoções. Eu fui totalmente pro mental e comecei a estudar muito, fiz várias faculdades, pós-graduações, e só olhando para o mental, só estudando, só aprendendo, só querendo aprender mais. Bom dia, minha prima Bernadette. Muito frio aí em Santa Catarina? Talvez daqui uns dias vou estar aí, tá? Vai ter uma festança de um primo aí, estou convidada. Então, a nossa mente mente o tempo todo pra gente. Madalena Moura, bem-vinda.
Me contem aqui, o que que vocês acham? Que aquilo que vocês acreditam que é verdade, de verdade, é verdade sempre? Só respondam sim ou não. Que aquilo que vocês acreditam, quem já está chegando na menopausa já está se dando conta que tem muita verdade que é mentira. Muita verdade que acreditou a vida toda que era a verdade maior e de repente se deu conta que começou a dar um chute em tanta coisa. E por que quando a gente envelhece? A Madalena já sabe que não, né? Que a mente, essa é uma coisa que eu estou aprendendo também com um outro professor. É, a mente, ela fica sempre falando a mesma coisa. É a mente tagarela, aquela mente negativa, aquela mente que a gente aprendeu ser lá até os 5, 6 anos, né? 7 anos. E o mundo, ele traz tantas novidades, mas a mente fica só repetindo, repetindo. Cris, bem-vinda. Então, a gente fica repetindo para a gente internamente a mesma mentira que a gente aceitou como verdade quando a gente era criança, quando a gente aprendeu a criar um mundo imaginário. Como assim um mundo imaginário? A mente nos engana o tempo todo. Por quê? Porque é o jeito da gente sobreviver. Imagina se nós não tivéssemos a mente para nos enganar e a gente tivesse o tempo todo olhando para os perigos que tem fora, para tudo que está acontecendo no mundo. A mente nos ajuda a nos proteger. Ela é muito esperta, ela é muito inteligente. Então, essa mente, ela precisa nos proteger para que a gente consiga continuar na luta, para a gente consiga ter esperança. Então, essa mente que nos traz o medo é a mesma mente que nos mantém em atividade, né? Porque imagina se eu não tivesse uma mente que tivesse bloqueado tantos traumas e olha para a vida de vocês. É só você olhar para uma criancinha. Ontem eu estava na igreja, vi um menininho de 1 ano e pouco fazendo escândalo ali no colo da mãe e gritando, eu vou embora, isso, gritando, gritando. E tinha uns 20 pessoas ao redor olhando de cara feia para ele. Imagina esse menininho se ele lembrasse de todas essas caras feias que ele viu naquela igreja o tempo todo. Se ele não esquecesse isso. Loici Camargo, bem-vinda. Então, imagina a Juliana, bem-vinda. Imagina a inteligência do nosso corpo fazer esse menininho esquecer essas caras feias. Eu estava do lado, tentando me concentrar na missa, mas eu só via o rosto das pessoas olhando para aquela mãe, cada um querendo dizer, sai da igreja, cada um com uma opinião, faz esse menino calar a boca. No nosso tempo, a gente apanhava ali na igreja mesmo. E hoje em dia, as mães tentam fazer uma criança ficar 1 hora inteira numa missa. Faz sentido para uma criança ficar 1 hora inteira ali no colo da mãe, esperando algo acontecer que ela não entende? Não faz sentido. Mas se a mente daquela criança não ajudasse ela a apagar tudo aquelas cara feia que ela viu, ele ia ficar neurótico, ele ia ficar, todo mundo me rejeita, todo mundo me odeia, todo mundo tem raiva de mim, porque eram poucas as pessoas que sorriam para ele. Até a mãe estava já olhando com cara de braba para ele, né? E tentando fazer ele ficar quieto, né? Então, essa mente que faz a gente entrar no mundo imaginário, ela precisa fazer a gente se enganar, se auto-enganar, se auto-sabotar desde criança, para a gente conseguir sobreviver. Então, como a gente vai conseguir mudar isso? É sobre isso esse assunto hoje, né? O que fazer quando a gente está vivendo nesse caos de um mundo imaginário ao mesmo tempo? E por que na menopausa vem tantas doenças, tantos sintomas? Precisa tanta reposição hormonal? Por quê? Porque nessa fase a gente se dá conta que a nossa mente nos pregou muitas peças. A gente liga o dane-se, a gente liga o foda-se, a gente liga
tantas coisas, mas se a gente não conseguir se encontrar nesse novo espaço que a gente está e ficar só combatendo os sintomas, tomando isso, tomando aquilo, malhando na academia, tirando todo o açúcar, fazendo mira assim esforço assim além do normal, a gente não vai dar conta de viver assim pro resto da vida. Outro dia na academia comentando com uma mulher, eu era uma das idosas que estavam lá, o resto tudo mulheres novas, e ela também já um pouco além da minha idade, a gente comentando como é raro ver mulheres da nossa idade na academia. Por quê? Porque ninguém suporta viver uma vida inteira malhando com aquele esforço. Não é por aí a solução. Mas não quer dizer que a gente não tem que ir na academia. Não estou falando isso. Mas não é uma solução única. E isso que a gente vai descobrindo na menopausa, na fase que a vida vai mudando. Então, o que que a gente pode fazer quando a gente vê que o mundo é um caos? O mundo é um caos. Isso vocês me contem aqui, quem está aqui ao vivo. Você concorda que o mundo é um caos ou você imagina que o mundo é aquele mar de rosas que a gente gostaria que ele fosse? A gente tivesse um marido perfeito, a gente tivesse a conta bancária lá de pelo menos 100 mil de reserva, a gente não precisasse levantar às 5 horas da manhã para dar conta. Tudo isso faz parte do caos, mas o caos é muito maior. Então, me contem aqui quem está ao vivo aqui. Aí, Dilce, né? O mundo está um caos e a gente tem desafios. E o que que a gente faz? A gente acha que o meu mundo está um caos maior que o mundo dos outros quando a gente entra na diabetes. É bem isso. Quem está com sintoma de pré-diabetes ou de diabetes precisa olhar para isso, porque a sensação interna é: meu mundo é mais difícil que o mundo dos outros. César, bem-vindo. E Débora também, se estiver junto, a vida é sempre um desafio. Sim, sempre. Desde nascer, é, todo dia é um desafio. E não é só nessa vida, não. Olhe para a vida do gato. Eu tenho um gatinho filhote que veio morar aqui. César e Débora, bem-vindos. É um desafio ele se manter vivo no meio de tantos desafios. É tudo uma plantinha que nasce, é um desafio para ela. Mas todos nós humanos temos escolha. O animal, a árvore, não tem escolha que nós temos. E é só isso que nos diferencia dos animais. Só isso. A nossa capacidade de agir, não de reagir. Porque o gatinho, ele só reage. A planta, ela só reage. Caiu uma pedra em cima de uma planta pequena, o que que ela faz? Ela dá um jeito, se ela não morrer, ela dá um jeito de sair por baixo daquela pedra e sai do outro lado. Vocês já viram isso muito. Tem muita sombra e é uma planta que precisa sol, ela vai começar a se espichar para chegar no sol. Terezinha Odete, olha só quanto tempo não te vejo. Nunca mais fui nos encontros regionais da CA. Então, uma planta, ela se vira como ela pode. Um gato, um animal, ele se vira como ele pode, seguindo o instinto deles. Mas nós, seres humanos, nós temos opções. Então, dentro dessas opções, o que que nós humanos podemos fazer? Eu vou trazer aqui três opções, que é o que o ser humano pode fazer. Só o ser humano tem essa liberdade. Então, olhe para quantas vezes nós agimos como um gato, como uma plantinha. A gente não está aproveitando essa capacidade de ser humano criado por alguém maior. Eu acredito muito que nós fomos criadas por Deus com um grande propósito, porque senão não vale a pena, não valeria a pena a gente existir. Mas vamos aos três pontos que eu quero trazer aqui. Isso é baseado na ciência lá. Participei de umas formações e gostei muito, eu vou trazer isso aqui, né? Então, os três caminhos que nós, seres humanos racionais, mentais, inteligentes, um pouquinho acima do bichinho, do animal e da planta.
que nós podemos fazer? O primeiro caminho que nós podemos escolher é o da aniquilação, que é o suicídio. É aquela pessoa que entende que não dá para sobreviver com essa angústia. Vocês veem, tem até o mês do combate ao suicídio. Por quê? Porque está aumentando o número de pessoas que estão indo para o caminho da aniquilação. Aquela pessoa que decide dar um término na vida porque é impossível sobreviver a essa angústia que eu estou passando. Logo, eu vou dar um fim. Olha, eu pensei muitas vezes fazer isso, tá, gente? E eu só nunca fiz porque eu tinha dó dos meus pais. Então, o suicídio, nós, normalmente, esse suicídio não é radical. Eu não tinha coragem de fazer o ato em si, mas eu fiquei 55 anos vivendo um suicídio lento. O que é o suicídio lento? É aquela atitude interna, aquela atitude assim de uma que parece uma vingança contra alguém. E é aqui que eu entendi que está uma das causas grandes da diabetes, do Alzheimer, da senilidade, de toda doença radical que não tem cura, principalmente as doenças autoimunes e aquelas doenças que dizem que não tem jeito. Por quê? Porque diante de um caos que está tão grande lá fora, eu me fecho em mim, eu sou simplesmente a vítima. Eu não consigo fazer nada disso, eu não consigo fazer nada para resolver minha vida. Semana passada atendi uma amiga que ela chegou perto dos 50, ela disse assim: Meu Deus, fui terapeuta a vida toda e agora eu entendi que eu estou perdida. Que todo esse caminho que eu preguei, que eu ajudei tanta gente, para mim não está funcionando, porque ela também desenvolveu diabetes. E agora estou perdida. Falei, agora você não está mais perdida. A diabetes veio te mostrar mais um detalhe da tua vida que você não estava vendo. Ela tomou a decisão e está fazendo tratamento comigo. Então, essa aniquilação interna de dizer assim, eu me suicido aos poucos. Como é que ela se manifesta? Eu como errado, eu durmo até as 9 horas, mesmo sabendo que o meu corpo acorda às 5 horas da manhã. O nosso ciclo circadiano, o nosso coração, nossas células, eles acordam às 5 horas da manhã. Eles não acordam às 9 horas da manhã. Então, uma aposentada que tem o desejo, o sonho de curtir a aposentadoria e não entendeu que o corpo acorda às 5 horas para o movimento, infelizmente, a pessoa que não entende isso, ela vai caminhar para ter mais problemas hormonais, mais problemas de precisar mais medicações, né? Então, a aniquilação interna e externa é um suicídio lento ou um suicídio rápido, e tudo é uma escolha diante do caos que está o mundo. Aí tem a segunda opção que a gente pode trazer. Tá tudo claro até aqui, gente, quem está aqui ao vivo? Olha só que lindo, tanta gente aqui acompanhando no Instagram. Obrigada, tá, gente, por vocês estarem aqui sempre. E então, o segundo passo, o segundo jeito da gente reagir diante do caos que está o mundo é a superstição. Superstição quer dizer o quê? Eu não consigo dar conta, mas alguém vai resolver por mim. Esse lugar eu fiquei muito tempo também. A aniquilação era um desejo interno de morte, né? Eu tive muitas terapeutas que diziam: Você está querendo morrer por quê? Você está olhando para a morte de quem? Do pai? Para a morte de uma avó que ficou louca? Para a morte de quem você está olhando? As terapeutas me diziam. E é uma camada atrás da outra que está sendo. Estou fazendo terapia ainda, né? E o segundo caminho que a gente escolhe é a superstição. E esse é um caminho que é muito, 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 muito perigoso na fase da menopausa.
É um caminho muito sutil. O que que é superstição, né? É acreditar que alguém lá fora vai me salvar. Cláudia, bem-vinda. É aquela crença interna. Eu continuo fazendo o mesmo que eu sempre fiz. Eu como errado, eu faço isso, eu sou a pessoa que estou certa, eu continuo não buscando ajuda, eu continuo dormindo até as 9, eu continuo brigando porque o governo é assim, eu continuo fazendo tudo igual, mas eu rezo para Deus todos os dias para Ele me mostrar o caminho. Eu fiz teologia, gente, lá atrás, porque eu achava que acreditar em Deus ia me trazer todas as soluções. E o que aconteceu? Fiz teologia. Quando eu terminei teologia, eu fiquei com raiva de Deus, porque a Bíblia nos mostra que a fé sem obras é morta. Doutor Flávio, estive falando de você, te indicando por aí, tá? Você faz um trabalho muito bom também. Então, quando a gente está nesse segundo lugar da superstição, a fé sem obras é morta. Se eu acredito em Deus, se eu acredito que eu mereço uma vida saudável, e eu mereço, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: você nasceu para ter vida em abundância. Maganelli, meu esposo, bem-vindo também. Então, lá também está escrito: nós nascemos para termos vida em abundância. Vida em abundância com saúde, sem remédio. Com saúde, com dinheiro. Com liberdade, com independência. Então, a superstição, muitas vezes, eu não estou dizendo que acreditar em Deus é superstição, mas acreditar que Deus vai fazer o milagre e eu continuo fazendo o mesmo que eu sempre fiz, sem movimentar o corpo, sem tirar o excesso de alimentação errada da minha rotina, sem ter uma rotina saudável e correndo, vivendo na corridinha de rato. É superstição acreditar num Deus assim, porque não é um Deus real. É aquele Deus que eu queria encontrar na Bíblia quando eu fiz a teologia, aos 24 anos, 25 anos. E eu fiquei com raiva, porque lá dizia que a pessoa precisava agir. Então, a superstição é uma forma de gente se esconder também no mundo da terapia. Porque tantos terapeutas fazem cursos e não conseguem aplicar? No curso da medicina germânica, nós estamos em quase 1.000 pessoas lá no grupo Telegram. Quantas pessoas dessas 1.000 estão exercendo a profissão de terapeuta da medicina germânica? Desse tamanhinho. Mais consciência, minha colega Rosa, bem-vinda. Então, por quê? Porque as terapeutas se formam terapeutas, mas elas continuam acreditando em superstição. Eu me formei, eu tenho um diploma. Nossa, eu já tenho 10 cursos. Agora sim, os clientes vão chegar. E os clientes não chegam, o dinheiro não chega. O que que acontece? Ah, ninguém quer minha ajuda. Eu fiquei muito tempo nisso, tá, gente? Eu disse, ah, não, as pessoas, a medicina germânica cura todas as doenças, mas as pessoas não querem se curar. Eu falava isso sempre. Ah, eu tenho a solução que as pessoas precisam, mas as pessoas não querem. Isso é superstição. Isso é não olhar para a vida como ela é de verdade, não entender do ser humano, não entender daquela nossa parte que nós somos um pouquinho diferentes dos animais. Rosa, eu estou trazendo um pouquinho daquilo que nós aprendemos na aula com o nosso professor especialista semana passada, claro, aplicado aqui à medicina germânica e às doenças, né? Então, a superstição, ela nos mantém na cegueira, ela nos mantém na viseira fechada. E porque um terapeuta formado com 10 cursos de técnicas milagrosas desenvolve diabetes? Não faz sentido se as técnicas funcionassem. Esses dias alguém tentou me vender mais um aparelho que cura todas as doenças que vem lá do estrangeiro. Eu sei que esse aparelho é bom, eu sei, mas que ele vai curar o meu medo de fazer live, que ele vai curar o meu medo de viver a vida, que ele vai me ensinar a me posicionar, a fazer as minhas escolhas, as minhas 60.000 escolhas que eu tenho que fazer todo dia.
esse aparelho não vai fazer isso por mim. Então, se eu for uma pessoa que acredita nos milagres dos aparelhos, eu vou pagar mais 10 mil num aparelho, que também não vai me trazer o resultado. Eu tenho um colchão ali que faz milagres, que nunca fez milagres. Então, muita coisa que a gente gasta, joga nosso dinheiro fora, porque a gente acredita em superstições, em coisas milagrosas. E incluo as religiões aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Eu já tentei a vida religiosa. Já fui religiosa freira por um tempo, porque eu queria achar alguém que fizesse as coisas por mim. É uma forma de se esconder do mundo. Aí tem o terceiro passo. Gente, estou me delongando demais aqui. Minha intenção era fazer 20 minutos de live. E o terceiro passo, o que que é o terceiro passo? É a conciliação. Nem aniquilação, nem superstição, mas conciliação. O que que é a conciliação? Conciliar, aceitar o caos, o absurdo que faz parte da minha vida, aceitar o absurdo que foi a minha infância, aceitar o absurdo que é a minha vida ainda hoje, aceitar que eu tenho muitos desafios ainda hoje, aceitar que eu poderia estar faturando 50 mil por mês, estar só faturando 10 mil por mês, minha realidade como terapeuta. Então, tudo isso eu preciso aprender a conciliar. Então, na tua realidade, o que que você precisa aprender a conciliar para você ter uma vida mais leve, sem doenças? E aqui que entra o meu trabalho, aqui que entra o trabalho que a gente precisa de ajuda externa, não só o meu trabalho, mas aqui a gente precisa encontrar pessoas que pensem diferente do que você pensa. Porque se você procurar uma terapeuta, ou um padre, ou um psicólogo que pense igual você pensa, você vai ter o mesmo resultado que você já tem. Você precisa fazer alguém, fazer a tua mente perceber que você está confusa, que a tua mente precisa começar a bagunçar para abrir aquilo lá que você construiu lá quando você era bebê. Por quê? Porque senão o que acontece? Estava falando hoje de manhã com um professor meu no Instagram. Se a gente não desconstruir tudo que a gente aprendeu, que é verdade lá na infância, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, a conciliação é isso. Encontrar uma boa vida mesmo dentro do caos. Buscar possibilidades. Aí você pode dizer: ah, mas eu não consigo, eu não sei o que é uma possibilidade. Eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não tenho tempo. Cada um com sua muleta, cada um com seu motivo. Mas será que esse motivo é verdade? Eu sei que quase sempre é uma muleta que a gente inventa, uma muleta que a gente cria para a gente se proteger, uma muleta da nossa mente. Então, a maioria das vezes, isso que a gente usa como, posso dizer, desculpa, vocês que estão aqui, vocês devem ter muitas desculpas que vocês têm para vocês não estarem onde vocês ainda querem estar. Vocês veem que faz sentido isso que a gente usa muletas para continuar mancando, para continuar capenga das pernas? Então, a pessoa que vive a aniquilação, ela não consegue nem, ela não vem nem assistir live, tá? Então, você que está assistindo essa live até aqui, gente e amigas, que vocês que estão aqui ao vivo, olha, vocês estão de parabéns. Vocês não estão vivendo suicídio. Suicídio. Vocês já estão saindo da aniquilação e saindo da superstição. Então, vocês estão de parabéns. Vocês são já pessoas raras. Parabéns mesmo. E como a gente vai fazer essa conciliação se a gente não buscar pessoas diferentes da gente? A gente não vai conseguir. Então, o caminho da conciliação é buscar novas possibilidades. E eu tenho várias novas possibilidades, principalmente para as mulheres. Eu tenho um grupo chamado A Nova Mulher. Quem está no Instagram, é só ir no link da bio, entrar no grupo, para ver participar do encontro gratuito. E mesmo que se não puder participar dos encontros, todos os dias eu trago conteúdos lá. Jane, bem-vinda.
Então, todos os dias, quase todos os dias, eu coloco uma mensagem de reflexão naquele grupo. E tem o grupo também para os diabéticos, que também é um grupo gratuito, que é onde eu coloco os convites para você não perder. Mas a conciliação, ela exige a atitude tua. Não adianta nada você ficar nos grupos que não te somam e não tomar atitude, porque aí você está vivendo a aniquilação. O que que é aniquilação? Eu estou me suicidando aos poucos. Madalena, quero entrar no grupo. Bem-vinda, Madalena. Você está no Instagram, depois de terminar a live, vai lá no link da bio, lá tá, Nova Mulher. Esse é o grupo das mulheres da menopausa, que eu vou fazer o encontro gratuito agora no dia 30, às 19 horas. E no dia 30, às 19 horas, eu vou apresentar um novo caminho por um valor bem acessível. Eu não trabalho só com produtos caros. Por quê? Porque tem produtos caros. Porque tem produtos que precisam muito empenho da minha parte e mais empenho da sua parte também. Então, tem produtos meus que custam 6.000 reais. Tem produtos meus que custam 55 reais. Então, depende da tua atitude e do que você precisa. Então, se você não tem 6.000 reais para investir, invista 55, que vai ser o valor do próximo trabalho que eu vou propor só para mulheres na fase da menopausa. No sentido, fase da menopausa, o que quer dizer? Tem mulheres com 35 anos que já estão na fase da menopausa. Tem mulheres com 80 anos que estão na fase da menopausa. Eu tenho 62, eu estou na fase da menopausa. Não existe isso de dizer menopausa começa aos 45 e termina aos 50. Isso faz parte da viseira, tá, gente? Menopausa é todo o período de transição que uma mulher vive. Então, se você começou a pensar diferente, sentir diferente aos 35 anos, não é menopausa precoce, não é doença, é sinal que você já está despertando. Então você está de parabéns, porque você é precoce, você já está despertando antes dos 60. Tem mulher que começa a acordar depois dos 70. E também tá tudo certo, né? Então não tem idade para a gente começar a acordar, começar a olhar para a nossa vida, mudar a nossa trajetória, né? Então, gente, quem quiser entrar no grupo, está convidada. Quem não quiser entrar no grupo também não é obrigada. Cada uma precisa escolher o caminho da conciliação que quer viver. Então, gente, era isso que eu tinha hoje. Deixa eu parar a gravação no YouTube.